Robson Lunardi está conversando com Andresa Liberato, da Rosa dos Santos. Esse é o Café com a Guarujá. Brincasse com quem é que era do teu tempo? Olha, a Meg Librelato, a gente estudou muito tempo juntas. A Meg? Uhum, adoro a Meg. Certo. Tive colegas lá da minha casa, Elaine, Daisy, Fernanda, Della Justina. Você brincava do quê? Naquela época a gente brincava muito de esconde-esconde, de tinha pé na asfalto? bola. Eu me lembro ainda quando não existia o Galeano Zomer e tinha quadra. E aquela quadra ali vivia cheia, brincando, jogava-se vôlei, handebol, futebol. Me lembro do Galeano, né? Hoje ele é percussionista de algumas bandas, e ele era feríssimo assim, em voleibol, por exemplo. No vôlei. Isso. E hoje está na arte de uma outra forma. Com certeza. Conjunto, Então, né? outras figuras assim também que passaram, porque daí o pessoal da praça descia ali para baixo e sempre tinha alguns campeonatinhos assim, e era bem bacana. Até o Rio, como é que foi a tua convivência com o Rio? Nunca deu para tomar banho ali? Banho bem difícil, assim, né? Agora, a gente até tomou banho em alguns momentos, mas o Rio a gente sempre teve muito medo, porque sempre foi poluído, né? Então, sempre foi poluído. Até pouco tempo atrás, então, o Rio, eu olhava, sempre, quando eu chego na mãe, uma das primeiras coisas que eu vejo é sempre o Rio, porque ele sempre fez parte da nossa vida, né? Em várias situações. A gente já teve o Rio embaixo de casa, praticamente, nos tempos assim de chuvas fortes, né? Chuva forte. A gente já perdeu assim às vezes as criações, essas coisas assim. Olha só. Mas na enchente não tivesse. Não. Eu não era viva ainda no momento da enchente. A tua mãe é do tempo da enchente? Não, também não. Eles vieram depois para cá. Depois da enchente. Uhum. Então a gente não acompanhou esse trágico momento, né, aqui da história. Chegaram a perder criação ali. Sim, por causa da chuva? Muitas vezes o rio chegava perto. Eu me lembro de uma situação que nós tivemos que ir para casa da minha madrinha, porque a gente ficou com medo, não me lembro o ano, mas eu me lembro da gente arrumar as roupas e ir para casa dela. Ficamos uns 2 dias com medo realmente de acontecer uma coisa pior, né? Por isso que o rio, assim, por isso que é sempre quando chove muito, a minha casa fica próxima ali também, né? Eu moro ali para cima ali da Coapozã, então certo. Naquela estrada ali passa pela Maria Morgan, que vai ali para Seis Marias. E daí eu passo pela ponte todos os dias, várias vezes por dia. Então eu olho para o rio todos os dias que eu passo pela ponte. E quando ele está mais cheio, eu sempre me lembro, né? Assim, será que está chegando perto e tal? Tem esse receio, né? Porque a água, Essa tua experiência me faz... Eu estou lendo um livro agora que trata de uma tragédia que existiu e tiveram que evacuar a cidade rapidamente. E esse livro fala sobre museologia, da importância dos objetos. E aí a pergunta que se fazia era a seguinte: se você tivesse que sair de casa, o que você ia levar? Sem dúvida nenhuma, as fotos. Porque, assim, as lembranças, com o tempo, a gente vai esquecendo, certo? E se a gente tem o registro delas, fica muito mais fácil da gente estar recordando os momentos bem vividos, porque eu principalmente assim, eu tenho muita dificuldade assim nas lembranças. São alguns lances que eu lembro da minha infância, como tu falou, da minha juventude e tudo mais. Mas eu, com um álbum de fotos, eu lembro exatamente de tudo que aconteceu naquele dia. Então, eu assim, uma das coisas que eu levaria, sem dúvida nenhuma, seriam as minhas lembranças. Na museologia a gente aprende alguma coisa lá para tudo que tu passou na vida está dentro da tua cabeça. Uhum. Mas tem algumas coisas que voltam com o tempo. Culinária, por exemplo, certamente já passou, comeu alguma coisa. Um aroma. Para que coisa melhor que sentir um aroma? Né? Perfume, o Museu do Boticário, lá em Curitiba. Você passa lá e vai sentindo momentos da tua vida. Uhum. Entra numa sala, aperta o botão. Mas essa é uma pergunta assim, o que levar no dia? Tem que sair de casa rápido, pega minhas coisinhas e vou embora. O que levar? Leva o álbum de fotografia. Alguém leva uma carta. Sim. Alguém leva das poucas coisas que valem por incrível que pareça, o dinheiro. Sim, é a última coisa. A gente luta tanto por ele às vezes, né? Isso. E ele é muito supérfluo no momento crucial. A lembrança da tua mãe fazia o quê? Como é que era a convivência com a tua mãe?
sempre foi tranquila, assim, pacífica. O que a tua mãe fazia? A mãe sempre foi comerciante, vende roupas, né? Vendeu artigos também do Paraguai naquela época, né? Viajou muito para o Paraguai. Inclusive hoje ela foi fazer uma viagem para o Paraguai e ela disse: nossa, é minha primeira viagem turística ao Paraguai. Que ela foi para conhecer. Sempre foi. Ela viajou mais de 20 anos, assim, trazendo. São em quantos na família? Somos em duas, eu e a minha irmã. Minha irmã é farmacêutica, mora em Jaraguá do Sul. Ah, foi embora. Foi. Qual é o nome dela? Alessandra Liberato da Rosa. Ela foi completamente diferente. Eu tinha tantos desejos de sair de Orleans, de ter almejar outras coisas, e ela que acabou indo embora. Fez faculdade fora, e depois foi morar fora e mudou completamente as situações. E o seu Adelino trabalhava no quê? O pai também, ele foi sapateiro, né? A mãe também foi sapateira no tempo da JG, ainda trabalharam muitos anos ali. Tenho algumas lembranças disso também. E depois ele acabou ingressando no comércio, né? Ele tem um bar, trabalhou muitos anos com o bar. Hoje é uma mercearia, porque o bar ele acaba se tornando meio cansativo por causa de horários. A própria questão da bebida alcoólica também é complicado de trabalhar com isso, porque acontece N situações, né? A partir do momento que a pessoa acaba saindo um pouquinho de si. Então, hoje ele tem só a mercearia, realmente, para a fecha mais cedo, consegue ter um horário um pouco mais flexível do que anteriormente. Então, fica mais tranquilo. Mas o meu pai é o meu parceiraço, assim, nos meus eventos. Dá para dizer que tu tens essa veia comercial e parece que é mais da tua mãe, né? A mãe, sim. Ela como exemplo de vida, é a tua, como é que vou dizer, a tua fortaleza, é isso? Ela é a minha referência, sabe? A minha referência mais forte, assim. Mas o pai acaba sendo um pouco mais o meu parceiro, como eu te falei, não tanto encorajador. Porque, assim, como os dois sempre trabalharam como... Eles sempre diziam que, como os dois tiveram várias experiências, Andresa, olha, a incentivação deles nunca foi para me ter um negócio próprio. Sempre foi para me ter a segurança de ter uma carteira assinada. Então, assim, há alguns anos a gente discute isso, né? A partir do momento que eu resolvi sair da FEBAV e começar uma nova trajetória, eles não me apoiaram muito, não. Eu não posso dizer que eu tive incentivo deles. A maior incentivadora para essa mudança, eu posso dizer que foi eu mesma, sabe? Foi o desejo de mudar por mim. Porque pelas experiências que eles já tiveram também, dos negócios deles, de saber o quanto um empresário tem que se sacrificar, o quanto um empresário tem que se doar, principalmente pelo seu negócio, é o que motivava eles. Não, filha, olha, vai ter a tua carteira assinada, que é mais tranquilo. Mas eu sei daí... que é isso. Quem é pai quer a segurança do filho. Com certeza. Sim, ó. Eu não penso meu filho também. Voar alto é uma opção do filho, mas a mãe e o pai ficam com o coração na mão. Uhum. Porque o voo mais alto significa que tu pode cair também. Sim, e o tombo às vezes é grande. Quantos que começaram o que tu estás fazendo hoje e não conseguiram dar a volta por cima? Uhum. Que caíram. E o pai tem essa segurança. Em algum momento, lembra assim, lá da infância... Eu ainda queria perguntar mais, o dia que tiveram que sair de casa, como é que foi? Te lembra bem desse momento ou tu era pequenininha? Não, eu era menor, eu me lembro só do dia mesmo, da água estar realmente assim embaixo de casa, pegar assim nos pilastres da casa e eu abrir a gaveta para pegar as roupas e a gente sair de casa. É as lembranças que eu tenho desse dia, assim. Nossa, não foi um desespero, uma coisa trágica? Eu fico pensando, né? Um pai, uma mãe... Imagina, né? A tua preocupação... No entanto, que aquele dia o pai não foi, né? O pai ficou em casa, porque o medo de perder tudo, né? Então, assim, acho que o pensamento deles foi assim, vamos tirar nossas crianças daqui, né? Porque se acontecer qualquer coisa, pelo menos elas estão a salvo. Passasse a estudar, o teu primeiro emprego foi onde? Meu primeiro emprego com carteira assinada foi com a minha mãe, né? Ela
como sempre trabalhou com comércio, ela tinha loja, Olga Modas, em enxovais. Naquela época trabalhava também com enxovais. Então viajou muito para São Paulo, Ibitinga. Viajasse junto com ela? Eu fiz uma viagem com ela, somente assim para compras, né? Foi a minha experiência. Ela disse assim: vamos ver se é isso que tu gosta. Para conhecer e para colocar alguém. Eu acho que não deu muito certo, porque eu dormi a viagem inteira. Caía no ônibus e já estava dormindo. Foi uma viagem turística. Até recentemente, a gente foi para São Paulo, foi eu e meu marido, o ano passado, se eu não me engano, e eu liguei lá da 25 de março para ela e disse assim: mãe, olha, parabéns, obrigada por tudo que a senhora fez por nós. Meu Deus, mas ele chorou, né? As lágrimas eram os olhos, porque assim, é muita loucura, o Robson, assim, carregar bolsa, aquele pessoal te batendo estranho, sabe? Aquela loucurada toda. Para quem não gosta... Perigo de ser assaltado. Para quem turismo não tem nada. Não, nada. É um momento assim muito... Tem que gostar do que faz, né? É exatamente o que eu faço. Então, assim, se tu não tiver emoção, não tiver paixão pelo que tu está fazendo, a mãe adora viajar para compras. Sabe? No entanto que ela não faz muitas viagens turísticas. Se ela vai num lugar, ela tem que comprar alguma coisa pensando em alguém que ela conhece aqui. Então é diferente, assim, porque é uma doação muito grande. Os comerciantes que a gente tem aqui na nossa cidade, a gente sabe que a maioria deles passam por isso, sabe? De viajar, de procurar. E daí tu chega lá, tu tem assim... N situações de opções. O quanto é difícil comprar para uma outra pessoa. Porque... Exemplo disso, vai comprar um presente. Presente. Com certeza. Daí tu imaginar que tu tá num lugar gigante, que tu tenha 30, 40 lojas vendendo exatamente a mesma coisa, somente com estampas diferentes. Sabe? Então tu fica pensando, todas com preços bons, óbvio, né? Mas assim, tu fica muito indecisa. Eu acho muito difícil. Por isso até que eu liguei para ela, assim, olha, mãe, muito obrigada, porque tua vida não foi fácil mesmo. Hoje ela tem vários problemas, fibromialgia, em virtude de carregar as sacolas, em virtude do esforço físico que é feito numa viagem dessas, né, para trazer mercadorias. Então, são situações assim que a gente tem que parar e reconhecer, principalmente no momento que passa pela situação, né? Nunca fiz isso, mas sempre tem a primeira vez. Faz uma declaração aí para tua mãe, então certamente ela vai estar lá ouvindo. Olha, mãe... emocionada e... eu sei que agora a senhora está fazendo o que mais gosta, que é estar num banco de ônibus, viajando. Te amo muito, sempre te amei. Obrigada por tudo que você fez por nós. Sei que foram inúmeros sacrifícios para que tanto eu quanto a minha irmã tivéssemos um futuro melhor. E vai ficar sempre a nossa gratidão, o nosso amor por tudo que a senhora fez e por tudo que continua fazendo ainda, né, nos apoiando, nos incentivando, rezando sempre pela gente, porque é muito importante isso. É a nossa base, né, tanto minha quanto da Xanda, é a base que vai ficar para o resto da vida, o amor e o carinho que a senhora sempre teve pela gente. Conforme nós tínhamos combinado antes do programa, então foi feito. Claro que o programa embora sendo gravado, a gente não tem nenhuma, por uma questão pessoal, assim, eu não trato a pauta do programa. Nós temos aqui mais uma conversa, eu não posso dizer que não. Estou emocionado aqui com a tua história de vida, muito bonita. Bom, obrigada. Alguém reconhece, né? O reconhecimento, a gratidão é uma das coisas tão bonitas na vida da gente. Com certeza, e Robson. Como é difícil a gente fazer isso para os nossos pais. É muito difícil. Eu sempre quis falar alguma coisa para eles. Muito obrigada pela oportunidade, porque a gente teve uma história assim, sempre foi de luta. Sempre. Em várias situações que a gente passou. Os meus pais já chegaram a morar em casa de chão batido. Teve um determinado momento da vida deles. Então, as coisas elas não acontecem por acaso. A maior lição que eu tive dos meus pais se resume a uma palavra, porque tudo que eles têm hoje, tudo que eles são hoje, sempre teve pautado numa única base, que foi o trabalho. Sabe? Eles sempre trabalharam muito. Então, acho que é por isso até que eu gosto assim, de trabalhar. Às vezes eu
todas as empresas que eu trabalhei, assim, eu sempre me dediquei a mais, sabe? Eu sempre ofereci horas a mais da minha vida para trabalhar do que para o lazer, porque talvez isso já, por essa imagem que eles passaram para mim, seja uma das coisas assim que me conforta muito, às vezes, saber que eu estou trabalhando, saber que eu estou executando, saber que eu estou valorizando um pouco do que eles me passaram, né? Diz uma coisa, depois fosse trabalhar onde? Depois da tua mãe ali? Depois da mãe, eu tive uma experiência maravilhosa na minha vida que eu adorei muito, que foi trabalhar na Mirt Seguros. Em algum momento da tua vida, hoje, a gente não pode dizer que não, que a vida é assim mesmo, que existe preconceito ainda com relação a homem e mulher. Sim. Acho que lá com a tua mãe não, o próprio comércio, ele é feito por mulher atender, que são muito mais preparadas, sei lá, por uma questão de tradição do que o homem. Mas, alguma vez na vida sofresse algum preconceito por ser mulher? Preconceito. Olha, eu hoje hoje de manhã ainda estava mencionando alguma situação com meu marido com relação a isso, porque assim, a gente trabalha na noite, eu, graças a Deus, nunca tive nenhum tipo de problema, mas o pessoal que trabalha assim, eu às vezes não consigo valores tão interessantes quanto outras pessoas, talvez por ser mulher, sabe? Talvez por não chorar tanto quanto os homens, né? Porque a gente vai fazer um orçamento de um casamento, por exemplo, o noivo que chora sempre. Certo. Então, assim, agora... Isso. Graças a Deus. Graças a Deus que é assim. Tem que ser, porque senão a mulherada detona, né? Se deixar pelas mulheres, elas vão fazer tudo. Tudo. A mulher, ela é muito detalhista, ela sempre quer tudo lindo, maravilhoso. Certo. É incrível, assim. E daí a gente tem que tentar aliar tudo isso, né? E agora, assim... Teve, né, algumas situações também, às vezes, não tenho assim nenhuma lembrança específica, mas existe, na própria instituição também, quando eu trabalhava na universidade, ser coordenadora de marketing, que foi uma função que eu exerci também, também me exigiu muito jogo de cintura, porque a gente trabalha com várias situações, vão desde o cliente final até os fornecedores, então... É todo o ciclo, né? Eu sempre, assim... O que tu aprendeu na Mirtes, que tu carrega para a vida toda? Na Mirtes, eu tive duas experiências ali, né? Na época que eu trabalhei ali, eu tive a Mirtes, né? Piazza Zomer, que era corretora de seguros, e o Sebastião de Farias, que trabalhava também, foi como ele começou também a ingressar nos seguros, né? E era duas personalidades muito diferentes. A Mirtes extremamente organizada, pautada. Aprendi muito com a Mirtes com relação à postura, educação. Eu admiro ela até hoje, assim, pela pessoa que ela me ensinou um pouquinho a ser, porque era um convívio que eu nunca tive. A minha trajetória foi simples, né? E de repente estar lado ao lado de uma pessoa que tu admira é diferente. Então, assim, naquela época, eu almejava muito trabalhar na Plazon. Nossa, eu ia para lá toda semana pedir emprego, porque era a empresa que tinha assim todo mundo queria trabalhar lá. Então, daí quando surgiu essa oportunidade ali com a Mirtes, eu agarrei ela e não soltei mais. Porque daí ali estavam ao ladinho da Plazon. Isso mesmo. Então, acho que a Simone, de tanto me ver lá pedindo emprego, ela acabou me recomendando com a Mirtes e deu certo. Assim, foram 5 anos maravilhosos. E daí eu tive a experiência com o Tião, também como é mais popularmente conhecido. O Tião é extremamente comunicativo, versátil. Para vender era com ele, né? Assim ainda com certeza, mas ele é um vendedor nato, então se aprende muito com uma pessoa assim, né? Certo. Aí saiu, fizesse faculdade nesse meio tempo? Dali aconteceu assim, eu trabalhando na Mirtes, né, apareceu o senhor Celso de Oliveira Souza me fazendo uma proposta para trabalhar na FEBAV. Olha, a gente quer que você faça parte do nosso quadro funcional, e fez algumas situações, porque eu já estudava no Unibave, eu acho que há uns 4 anos, naquela época a administração tinha 5 anos, né? Há 4 anos eu estava estudando ali, eu sempre fui líder de classe,
participei, né, como presidente da comissão de formatura. Acho que durante os 5 anos que a gente teve de faculdade, de 3 a 4 anos, eu acabei sendo a líder sempre à frente, né? Então ia sempre lá, bater na porta deles, pedir alguma coisa, porque a faculdade, quando estava começando, era aqui embaixo, ao lado do hospital. Então a gente tinha algumas precariedades, né, que a gente almejava sempre mais coisas. E então, eu acho que, às vezes, de incomodar e tal, a minha figura acabou sendo lembrada por ele de alguma forma. Nesse tempo, como é que eram as formaturas ali? Olha, a minha turma foi a segunda turma a se formar. Bom dia. Então, foi a segunda turma. A primeira turma foi a turma da Índia Maria, né? Também, assim, a expectativa de formaturas eram sempre grandes. Gente de fora que vinha aqui fazer, isso, né? Exatamente isso. Assim, eu me frustrei um pouco no dia da minha formatura, sabe? Porque a gente contratou uma empresa que tinha um mega nome e tu acaba se deixando induzir por essas situações que até hoje funciona assim. Eles vêm, fazem muitas promessas, mudam-se as pessoas, daí no dia da formatura tem uma pessoa completamente diferente ali para te atender, e no dia da minha formatura faltou energia no clube. A gente teve que fazer muita coisa no gogó. A lembrança que eu tenho da minha formatura mais ou menos, não foi horrível, porque, como eu falei para ti, é aquele momento único. É o melhor dia da vida da gente, só que assim, deu tudo errado. Sabe, podia ter sido melhor. Para te ver que as minhas lembranças, assim, porque se comparar com hoje, deu tudo errado. mais ou menos. Para te ver que a lembrança principal que eu tenho no dia da minha formatura, que, assim, como eu era presidente da comissão, tinha aquele envolvimento muito maior do que com outras pessoas. Para te ter noção, eu cheguei até a fazer trabalhos para que 2 formandos... Que eram deles? Não, para que a nossa turma tinha, acho que uns... TCC. Uns 20 e poucos alunos, né? Daí para dar 25, daí sabe que quando a gente está fazendo orçamento, quanto mais formandos, menor é o custo. Então teve 2 situações ali que eu fiquei no pé dos meninos, olha, vamos fazer. Cheguei a fazer uns 2, 3 trabalhos para eles conseguir nota, para fazer aqueles trabalhos de adaptação, para poder se formar com a gente, só para ser um precinho um pouco melhor. Isso, para ajudar para a turma toda, sabe? A mãe desse pessoal. Então, assim, e daí a lembrança que eu tenho no dia da minha formatura é olhar para as flores e elas todas murchas. Não. Foi meio frustrante, aquilo ali me deixou assim... olha, fiquei um pouco chateada, porque, a gente fazer tanto... E tu vê, é uma lembrança que eu queria lembrar, de eu abraçando a minha mãe, claro. Tudo isso. Eu fiz questão de fazer homenagem aos pais no dia. Na tua formatura, vamos falar aí não da empresa, depois a gente fala dela, mas para o pessoal entender assim, o quanto é bonito... Chorasse no dia? Sem dúvida, eu fiz questão, assim, eu como presidente da comissão de formatura, eu tinha a oportunidade de fazer... homenagem aos pais. Qualquer situação, se eu quisesse ser oradora, a minha turma não ia se opor a isso, se eu quisesse, qualquer tipo de situação. Eu fiz questão de fazer homenagem aos pais, porque assim, para mim, até hoje, assim, a homenagem mais linda que a gente tem na formatura. Tua mãe estava lá? Estava, minha mãe, meu pai, meu marido, o meu filho. Quando eu me formei, Robson, eu bati a foto convite grávida. Está lá no convite até hoje, o barrigão, né, do André na minha barriga. E no dia da formatura ele já estava no meu colo. Então, assim, fiz várias fotos com ele também. Estava com 3 ou 4 meses. 2 momentos sagrados. Sem dúvida. Termo, né? E são coisas assim que... Como é que... Uma das coisas que eu vejo no dia que eu me formei, assim, tá todo mundo lá chorando, desde os meninos até... Desde os meninos mais mais carrancudos, até as meninas mais sensíveis, todos choraram, e acho que isso é quase uma norma na formatura, né? Como é que faz assim? Porque aí borra a maquiagem, tem alguém lá do lado, como é que tu administra isso hoje? Assim, hoje, para não ter, assim, a gente sempre tem um lencinho e tal, para oferecendo para os formandos, mas hoje eu já, vendo tudo isso, eu já criei a minha própria estratégia. Eu já tenho um cachepô colocado estrategicamente atrás das cadeiras com um lencinho. Eu já aviso os meus formandos, olha, na hora da emoção, então já está ali o lencinho na frente para você estar se controlando e tal, porque
Daí, assim, a formatura depois, o pós-formatura, fica muito a questão das fotos. Então, assim, claro. às vezes está a pessoa lá em cima, daí está embaixo, está em cima, vai a recepcionista lá, leva um lenço e traz. Então, eu vendo tudo isso, na filmagem, principalmente, acabava comprometendo. Então, assim, olha, o lencinho já é uma coisa que vai estar à disposição de vocês. Outra coisa que a gente sempre precisa também, na hora da emoção, é uma água. Porque a garganta seca e não tem coisa melhor do que tomar uma água. Então, a água ainda é a situação que as recepcionistas entram, né? A gente acaba repassando até chegar. Às vezes a pessoa está numa ponta, a gente só tem sempre acesso somente a uma ponta, a gente não tem acesso às duas nos praticáveis. Então, daí os formandos vão repassando até a pessoa que precisa mais e tal. Às vezes acontece da pessoa estar um pouco indisposta, a gente tem que tirar ela do local. Tamanha a emoção. Aconteceu? Já aconteceu. Eu já tive situações de ter que tirar uma mãe para amamentar. Então... Que bonito, né? São várias. Que lindo isso. Várias situações, assim, que acontecem. É como eu te falei no começo, cada um tem uma história diferente, uma trajetória diferente, um peso diferente. Então, por isso que a formatura acaba simbolizando N situações. Como é que daí tu entrou para o marketing da faculdade? É uma coisinha que já está meio que na veia, né? Então, assim, sempre envolvida nos eventos, desde o tempo da secretaria, né? Então, mais foi por isso mesmo, assim, e daí também por, às vezes, gostar de falar bem da instituição, de ir atrás, de sempre estar falando atrás do balcão, sempre estar falando... coisas positivas, né, com relação aos cursos, a minha própria experiência que eu tive no curso de administração. Então, isso eu acho que foi fortalecendo realmente essa situação com o marketing. Qual é o papel do marketing numa instituição? Eu vejo como fundamental e crucial. Assim, principalmente numa instituição, né, que tem um leque de opções para te estar oferecendo ali na Unibave ou qualquer outra instituição, tu lida com o futuro, né? Então o teu produto é completamente complexo, porque eu me lembro quando eu ia para os terceirões, principalmente divulgar nas salas de aula, tu despertar o sonho, sabe? Tu despertar o interesse por alguma área. Isso é também complicado. Por isso, às vezes, assim, eu acho que como eu sempre defendi o curso de administração, sempre a gente teve turmas lotadas. Até hoje o curso de administração é assim. Então, é uma coisa que quando eu falava alguma coisa do curso, as pessoas sentiam essa emoção. E isso é muito importante. Por isso que é importante também estar fazendo esses workshops para falar de cada profissão, para falar de cada curso, porque é nesse momento que tu vai sentir realmente, por exemplo, um curso de nutrição. Tu vai lá escutar uma nutricionista falar. Ela fala com emoção, ela gosta daquilo que faz, sabe? Aquilo tu tem que estar nítido na frente da pessoa que está te falando, porque senão não vai despertar o interesse pelaquela profissão. Eu acho que esse é um dos problemas que existe na humanidade, né? Sim. O casamento é desfeito por causa de quê? Por causa de não existir esse brilho, o que tu falou aí, não existir paixão. Tem que ter. Sentou na cadeira, está sentada, essa semana passada, uma menina fantástica, que fez meia faculdade de enfermagem. E ele disse, não é isso para minha vida, não quero isso. Voltou lá do começo de novo. Tem que ter coragem. E só quanta isso. gente, às vezes, que fica uma vida inteira pensando em dinheiro, né? Pensando em... Você está ouvindo Café com a Guarujá.